E aí galera historiante, beleza? Bem, tivemos aí nos noticiários, nas redes sociais, em todas as redes de comunicação, as notícias sobre o desastre que ocorreu na cidade de Brumadinho, causada pela negligência da empresa Vale, já que há relatórios que está saindo nessa semana que está passando, de que a Vale sabia dos riscos de rompimento daquela barragem. Em alguns noticiários até informam que eles tinham cálculo de possíveis vítimas caso a barragem viesse a romper. Infelizmente ela veio a romper, causando centenas de mortes. Bem, mas e quando as empresas elas acabam negligenciando a vida humana em detrimento do lucro apenas de arrecadar o capital? Bem, vocês vão ver agora, nesse Interferência Historiante, alguns casos de negligência de empresas que vieram a causar, muitas vezes, milhares de mortes. E se você não é seguidor aqui do Historiante, segue aqui o TV Historiante. Não esqueça de sinalizar para ficar sempre por dentro das novidades de vídeos que vão auxiliar você aí a ter compreensão sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E também vai estar no link aqui na descrição do nosso Apoia-se, para você colaborar aqui com o Historiante para continuarmos nessa missão e difundir o conhecimento a todas as pessoas. E quando falamos sobre a negligência de algumas empresas em relação à vida humana em detrimento do lucro, vem em mente o caso atual da Vale. Mas nos Estados Unidos, no ano de 2014 para o ano de 2015, na cidade de Flint, próximo de Detroit, ocorreu um caso de contaminação das pessoas devido à água. Isso daí ocorreu porque a cidade de Flint ela vinha sofrendo com uma crise muito grande e o governo do estado acabou nomeando vários gestores para várias áreas da administração da cidade. E esses gestores, eles acreditavam que devia haver uma contenção de gastos. E um desses gestores decidiu conter os gastos no abastecimento de água. A água ela era enviada diretamente de Detroit até a cidade de Flint. E isso aí acarretava um gasto de em torno de 20 milhões de dólares. E para ter essa economia dessa água, o gestor decidiu construir um sistema de canal para abastecer a cidade de Flint com a água dos Grandes Lagos ali no norte dos Estados Unidos. Contudo, essa obra demoraria em torno de 2 anos. E nesse período em que estava sendo construído esse sistema para abastecer a cidade de Flint, eles decidiram abastecer a cidade com água do rio Flint, que é um rio até com o mesmo nome da cidade. Mas a população já sabia que esse rio ele tinha uma contaminação muito grande, pois a GM, que era uma fábrica automotiva, ela jogava muito dos seus resíduos naquele rio e nunca cuidou em fazer a limpeza desse rio. Eles sabiam que a água ela tinha uma contaminação muito grande. Contudo, as autoridades eles não deram crédito a essas recomendações da população e começaram a abastecer a cidade com a água desse rio. Contudo, essa água, por estar muito contaminada, ela acabou causando a corrosão das tubulações de chumbo da cidade. E isso veio causar a contaminação das pessoas por chumbo. Olha aí esse valor que era dado pelo capital, pelo dinheiro, causando a contaminação de pessoas, já que mesmo com a recomendação das pessoas, com alguns estudos indicando que havia contaminação das pessoas por chumbo, no primeiro momento os gestores eles não deram crédito para essas pesquisas. Somente com vários institutos fazendo pesquisa, analisando a água, indicando a contaminação da água, é que as autoridades começaram a se mobilizar para evitar uma maior contaminação da população. E aí foi declarada até emergência de saúde na cidade.
O abastecimento de água da cidade de Flint voltou a ser realizado através da água vinda de Detroit, mas aí, logicamente, a população já tinha recebido uma quantidade grande de chumbo devido a essa negligência das autoridades locais, em detrimento apenas dessa economia de dinheiro em que as pessoas acabaram se vendo literalmente com a saúde entregues à própria sorte. Um outro caso muito recente e muito particular dos brasileiros ocorreu na Operação Carne Fraca. A operação aí que ocorreu no ano de 2017, que acabou envolvendo diversos frigoríficos e abatedouros do Brasil, sobre a denúncia de que eles vinham fazendo a distribuição de carnes já estragadas ou então que estavam já em um processo de apodrecimento ou com alguma contaminação. Isso daí envolveu diversos frigoríficos no Brasil e mais de 30 frigoríficos eles foram autuados pelas autoridades durante essa operação Carne Fraca. E muitas das acusações vinham desde o envio e a negociação de carnes já com data de validade vencidas, carnes que já estavam apodrecendo, ou então que se utilizava produtos químicos para mascarar a carne que ela já vinha com um certo estado de apodrecimento. Veio aí até nesse momento a acusação de que uma desses frigoríficos utilizava papelão para completar a carne que ela processada em suas mortandelas, salsichas. Ou seja, houve muitas acusações de que essas empresas elas vinham colocando a saúde do povo em risco em detrimento apenas do lucro, pois logicamente para um frigorífico não é nada bom eles abaterem o gado, abaterem as aves, fazerem a distribuição dessa carne, ela acabar voltando porque não vendeu e acabar apodrecendo. Eles não vão ficar com esse prejuízo e começaram a mascarar esse crime com produtos químicos, ou então repassando novamente para o consumidor com uma data de vencimento alterada. Isso aí envolveu até autoridades da área de fiscalização sanitária que receberam suborno para fazer vista grossa com relação a esse crime contra a saúde dos consumidores. E com relação a crime de saúde a consumidores em produtos alimentícios, veio da China um dos casos mais impactantes de contaminação de leite. Isso aí foi no ano de 2008, quando várias fábricas que faziam o processamento de leite, eram em torno de 22 empresas, elas foram acusadas de utilizar a melamina, que era um produto utilizado na indústria plástica para a fabricação aí de resinas, de colas. Eles utilizavam esse produto para mascarar a quantidade de proteínas que haviam dentro do leite. Só que esse composto era um composto químico muito perigoso para a saúde das pessoas. Isso aí veio causar a contaminação de mais de 50 mil crianças, a morte até de algumas crianças por conta dessa contaminação desse leite com esse produto químico para mascarar exatamente a quantidade de proteínas que havia neste produto. Vários países da Ásia, da África recebiam também esse leite e passaram a bloquear a importação de leites e derivados da China, devido à grande abrangência de empresas que faziam parte desse crime contra o consumidor. Isso daí veio a causar um grande impacto dentro desse mercado do leite ali na China, demonstrando que essa negligência com relação ao consumidor, às pessoas que vêm a consumir produtos, não é apenas uma coisa que ocorre no Brasil ou então como ocorre em Flint nos Estados Unidos com a água, mas uma coisa que abrange vários locais do mundo, pois quando o lucro e a necessidade dessas empresas em terem um maior capital, em obterem maiores lucros, vem na frente, logicamente muitas vezes a saúde dos consumidores é deixada de lado e eles, os consumidores, acabam recebendo produtos que não têm uma qualidade devida e muitas vezes
tem a saúde colocada em risco devido a essa negligência. Mas aí, saindo um pouquinho desse caráter aí de gêneros alimentícios e de gêneros para consumo, na década de 1970, nos Estados Unidos, a Ford lançou um carro que tem um nome até, digamos, sugestivo, que era o Ford Pinto. Esse carro, ele foi considerado um dos carros mais perigosos da história, pois esse carro, ele era um compacto, leve, e para ter, digamos, esse maior espaço dentro desse carro, o tanque de combustível era colocado na parte de trás do carro. E ao menor impacto, um impacto por volta até mesmo de 30, 35 km por hora, causava o rompimento desse tanque de combustível e, consequentemente, no incêndio ou até mesmo na explosão dele, causando queimaduras graves nos ocupantes ou até mesmo a morte. A Ford, ela foi verificar o recall desse carro, já que a própria Ford já sabia que havia este problema nesse modelo de carro. Só que aí nos estudos que foram feitos para esse recall, seria necessário um gasto de aproximadamente 137 milhões de dólares para corrigir esse problema em todos os carros que já haviam sido vendidos. E aí veio uma parte que, digamos, é degradante para uma empresa no porte da Ford, que foi quando eles colocaram uma análise para saber quanto iriam gastar com indenizações de pessoas que morreriam em detrimento desses choques na traseira e, consequentemente, no incêndio desses carros, e as pessoas que sofreriam queimaduras devido a esse vazamento ou explosão do tanque de combustível. E aí eles viram que o gasto com indenizações seria em torno de 49 milhões de dólares. Então a empresa, ela veio a decidir algo que é até, digamos, macabro, pois eles decidiram manter o carro rodando sem recall e, se ocorressem acidentes, eles iam indenizar, pois as indenizações por morte ou por queimadura seriam mais baratos que fazer o conserto no carro que eles já sabiam que tinha este grave problema. Isso aí, até no estudo que fizeram para a indenização dessas pessoas, cada vida humana, cada pessoa que morresse devido a esse incêndio, custaria para a Ford em torno de 200 mil dólares. Isso aí, logicamente, quando veio cair na mídia, foi uma acusação gravíssima para a empresa. A Ford veio a sofrer vários processos, processos até mesmo do Estado contra a empresa, e a empresa, num migué de dizer que é boazinha, decidiu fazer um recall voluntário nos carros. Isso aí para evitar um desgaste ainda maior na imagem, que já estava bem, digamos, abalada devido a um escândalo de um carro extremamente perigoso, que a empresa sabia que era perigosa e que decidiu não fazer o conserto. Decidiu muito mais pagar pela morte de um consumidor do que consertar um tanque de combustível. E aí nós vemos aí a questão de indústrias que fabricam automóveis, que colocam pessoas em risco, gêneros alimentícios contaminados, mas o maior desastre por negligência, por causa de custos, de retenção de custos em segurança e manutenção, aconteceu na Índia. Isso em 1984, na cidade de Bhopal. Lá nessa cidade ocorreu o desastre de Bhopal, também conhecido como a tragédia de Bhopal, pois nessa cidade havia uma empresa que trabalhava com nutrientes, com fertilizantes, que era a Union Carbide, que era uma empresa norte-americana, mas que tinha filial na Índia. E essa empresa, ela trabalhava com um produto muito perigoso e era altamente tóxico, que era, deixa eu até verificar aqui o nome dela, que era o isocianato de metila. Esse produto, ele é altamente tóxico, e essa empresa trabalhava com esse produto, só que devido a essa contenção nos gastos com manutenção e com segurança, no dia 3 de dezembro de 1984, ocorreu um vazamento em uma válvula, em um grande tanque que tinha esse gás perigoso,
devido a uma alteração de pressão causada por causa do fluxo de água que era usado para a limpeza das tubulações. Essa água acabou voltando para o tanque, causando a evaporação, consequentemente um aumento na pressão interna desse tanque e a ruptura de uma válvula de segurança. E aí, entre 30 e 40 toneladas desse gás acabaram vazando e contaminando esta cidade. Isso daí causou um dos maiores desastres e também considerado o maior acidente industrial da história, que causou a contaminação de aproximadamente 500 mil pessoas e cerca de 8 mil pessoas vieram a morrer. Alguns estudos de algumas ONGs, entidades particulares que não eram ligadas ao governo da Índia, indicam que mais de 22 mil pessoas possam ter morrido devido à contaminação com esse gás. Mas mesmo com esse impacto dessas mortes, com esse impacto devido a essa negligência de segurança que ocorria nessa empresa, que segundo até mesmo alguns artigos e alguns documentários indicam que as sirenes de segurança dessa indústria, elas demoraram mais de 1 hora para começar a soar o alarme de vazamento de gás. Isso aí quando o gás já estava literalmente tomando de conta da cidade. E mesmo com toda essa mortandade e esse desastre, as indenizações que foram pagas para as pessoas que tiveram familiares, pessoas próximas mortas, ou para pessoas que ficaram com sequelas devido à contaminação por esse gás, foi algo assim que é de deixar qualquer um abismado com o, digamos, cinismo de uma empresa, pois as indenizações chegavam a, no máximo, $533 por pessoa. Isso mesmo, uma pessoa que tinha contaminação ou que veio a morrer, ter um parente que morreu devido a essa contaminação, recebia apenas $533 por indenização. Isso aí demonstra exatamente o desrespeito de uma empresa que veio a negligenciar a segurança dos habitantes, negligenciavam a segurança e a manutenção e, depois do acidente, negligenciaram o atendimento às vítimas desse desastre. Bem, nesse aí, Interferência Historiante, nós tivemos aqui 5 casos que foram marcantes nesse cenário industrial que visa somente o lucro, deixando de lado a vida e o bem-estar das pessoas. E se você não segue o Historiante aí nas nossas redes sociais, vai lá, nos segue no Facebook, no Instagram. Não esquece de dar o like aqui nesse vídeo, seguir o TV Historiante, compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu tiozão do Zap Zap, aquela tiozona que manda lá gif de bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí, galera. Bons estudos e até mais. Valeu!